Boa tarde, gente. Não sei se é boa tarde aí, mas aqui é. Sou vestibulanda de medicina e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu caderno de erros e esquematização toda que eu faço pra não errar as mesmas coisas, né? Tipo de simulado. E, enfim, basicamente, ele é meio bagunçado. Não é totalmente como eu queria, né? Mas ele ajuda bastante, tipo, pra pegar uns bizus. Eu não uso só pra erro no simulado, eu uso pra algumas coisas que eu posso errar, que eu vejo, tipo, na aula e correções e vou colocando aqui. Aqui tem alguns post-its que eu coloco coisas bem específicas que caem no vestibular da UES, por exemplo, que é bem tradicional. Aqui eu divido matemática, naturezas em metade e humanos no final. E aí, enfim, matemática eu boto pouca coisa, o que eu uso mais é naturezas. E matemática tem algumas questões que eu costumo errar, eu copio, não sei se dá pra ver. E enfim, tem algumas fórmulas, algumas coisas que eu costumo errar, realmente. Aí naturezas é a parte que eu uso mais. E assim, dá certo pra mim, sabe? O sistema é meio bagunçado, talvez pra outras pessoas, mas pra mim dá certo. Eu separo assim em caixinhas e coloco, sei lá, DNA, né? Todo o processo de splicing, aí eu coloco as principais enzimas e tudo. E é dividido em vários tópicos. Tem post-its e eu tenho outro caderno de erros, não é só esse. Mas esse aqui é o que eu mais uso porque ainda não acabou. Tem algumas anotações de física. Eu coloco misturado mesmo, física, química e biologia. E às vezes eu olho porque eu sei onde tá as coisas, eu lembro. Aí quando eu tô em dúvida entre alguma coisa, aí eu volto lá na anotação e reviso. Mas assim, não fico, tipo, todo dia voltando nesse caderno, tipo, vou ler todo o caderno. Não. Eu tô vendo um assunto, aí um assunto específico, né? Estudando, fazendo questões. Aí eu me volto para esse caderno, para a parte que tem o conteúdo. Isso ajuda muito, olha aqui. Negócio de equilíbrio químico, de pressão de vapor, tem muita coisa. Tem fila de eletronegatividade, sabe? Essas coisas, vários bizus, e eu separo em caixinhas. Aqui, ó. É uma desorganização que pra mim é organizada. Porque eu sei o canto de tudo. Nomenclatura pra química são coisas que eu gosto muito de colocar nesse caderninho, que ajudam muito pra vestibulares mais específicos. Tem coisa também pro Enem. Por exemplo, eu erro a diferença entre imunidade imune, memória imune e inata. Eu coloco aqui, que é uma coisa que eu errei, acho que até no Enem passado, e aí eu escrevi aqui. Enfim, tem muita coisa, eu acho que vale muito a pena de se ter um caderno desses. Aí a parte de humanas, quando é pra linguagens, eu faço assim, eu coloco a competência que eu errei. Eu estudo para linguagens por competência. Para humanos eu estudo por assunto. Tô errando muito sobre geologia e geografia. E algum tópico específico também, aí eu coloco aqui. Eu anoto o conceito, anoto, sei lá, se eu estiver errando diferença sobre os filósofos não, os geógrafos lá. Eu coloco aqui, escrevo pra eu voltar. Eu boto, a diferença entre desse e esse. Eu coloco aqui, porque tem alguns que eu confundo. Tanto história como filosofia também, tá tudo aqui. Coloco linhas do tempo, de história. Linha de história de Roma. Coloco da Grécia, porque às vezes eu confundo também as pirâmides sociais de lá, dos dois locais, às vezes eu confundo. E aí eu coloco tudo aqui. Tem coisa até de educação física, porque a UES, que é o vestibular tradicional daqui do Ceará, cobra. E enfim, tem muitas coisas mesmo. Olha aqui, segundo reinado. Olha aqui, foi de uma aula que eu vi lá no meu cursinho mesmo.
anotando. Porque era um assunto que eu errava muito nos simulados. E aí, qualquer coisa eu vou olhar nesse assunto aqui, nessa página aqui, e reler, caso eu esteja fazendo uma lista de questões do assunto e revisando. E basicamente é isso. Olha aqui a parte de filosofia. Platão, Aristóteles, eu coloco só o principal de cada um, sabe? Não sei se dá pra ver, eu fico ao contrário, né? Vendo assim. Mas, pois é. Enfim, é o que muda muito nos meus estudos. É esse caderno de erros e o Anki, que são flashcards digitais que eu faço no aplicativo, que eu acho que muita gente já conhece. Coloco aqui também alguns repertórios para redação coringas, tipo assim, não é coringas, porque nem pode mais usar repertório coringa, né? Mas eu coloco repertório de acordo com as áreas dos... Eu não tô lembrando o nome, tipo, tema voltado para jovens e adolescentes. Coloco alguns repertóriozinhos quando eu tô revisando, mas eu nem uso tanto assim. Idoso, coloco o estatuto do idoso, coloco os repertórios que eu tenho sobre. E pro final, né, eu uso ainda pra lista de afazeres quando eu tô sem meus post-its lá no cursinho, eu faço aqui mesmo, ou no celular, no aplicativo de notas. E é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, enfim, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal.